Olá! Está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos assistir no canal 27 na NET, todas as quintas-feiras às 10h30 da noite, ou sempre nos nossos sites ambientelegal.com.br ou tvexito.com.br. Você sabe o que é crowdfunding? Crowdfunding é sinônimo de financiamento coletivo. Consiste na obtenção de capital para iniciativas de interesse coletivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral, pessoas físicas, gente interessada na iniciativa. Em 2011, as denominadas vaquinhas cibernéticas, daí o termo, arrecadaram ao redor do mundo cerca de 1,5 bilhão para projetos culturais, sociais e ambientais. Já em 2012, o fluxo de dinheiro movimentado por tais iniciativas alcançou a impressionante cifra de 2,7 bilhões, representando um crescimento de 81% em relação ao ano anterior. Segundo a revista Forbes, para 2013, é estimada uma cifra superior a 5 bilhões de dólares. E no Brasil, há pessoas de olho nesses números e no potencial alavancador de projetos. Trata-se, dentre outras, do Causa Coletiva, que é um portal de crowdfunding sobre o qual vamos hoje falar neste programa. Para tanto, trouxemos o nosso entrevistado, Leandro Souza, cofundador do Causa Coletiva, para mostrar para nós e nos esclarecer a respeito deste impressionante movimento de capitalização para fundos e para projetos especiais. Seja muito bem-vindo, viu, Leandro? Obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer participar do programa Ambiente Legal. E o que é, afinal, então, o crowdfunding, nas suas palavras? Quando a gente fala de crowdfunding ou crowdfunding, como algumas pessoas gostam de denominar, até mesmo vaquinha cibernética, nós não estamos falando de coisas novas. O crowdfunding ele nasce a partir da necessidade de grupos comunitários, de projetos, de galgar dinheiro para uma certa iniciativa. Um bom exemplo disso foi a construção da Estátua da Liberdade, financiada pelo governo francês, mas que uma parte dela também teve uma ajuda de custo da população de Nova York, e quando eles contribuíam, recebiam uma miniatura da Estátua da Liberdade. Mas aí já não é o crowdfunding cibernético, né? É a vaquinha mesmo. Né? É a vaquinha tradicional. A internet ela só possibilitou o empoderamento e potencializar essa vaquinha como era feita antigamente, pegando o saquinho, juntando os domicílios, os seus vizinhos, ou até mesmo um grupo que estava determinado a potencializar uma iniciativa, e a internet ela potencializa de uma forma mais aberta, possibilita que outras pessoas tomem conhecimento de uma determinada causa. Agora, essa vaquinha cibernética, ela de certa maneira precisa de projetos, né? Quer dizer, o portal seria um banco de projetos? Isso. Hoje o Causa Coletiva se propõe a ser uma ferramenta de engajamento e de disseminação de projetos. A ideia do Causa é ser um repositório de programas exclusivamente socioambientais que possam ser disseminados em comunidades locais. É o que a gente fala, que foi uma expressão cunhada a partir da Eco 92, pensar global e agir local. A gente tenta fazer do Causa Coletiva uma ferramenta de engajamento socioambiental. Causa Coletiva, então, portanto, é um banco de projetos, né? E, obviamente, um arrecadador, um articulador das vaquinhas cibernéticas. Né? Esse funcionamento do arrecadar, apresentar o projeto e arrecadar, esse mecanismo está dentro do site, não é isso? Como é que é feito? Eu, por exemplo, eu vou lá e acesso Causa... Né? Coletiva. Causacoletiva.com. Ok, acesso. E aí?
Aí lá vai ter toda uma diretriz, direcionamentos para você conseguir escrever o seu projeto. Nós não estamos falando de páginas e páginas de escrita de um projeto. A gente está falando de itens que facilita quem está querendo colocar um projeto em visibilidade, a gente dá uma potencializada para que esse projeto seja financiado. Então, como que a pessoa faz? Ela entra no causacoletiva.com e lá ela vai ter vai ter um link para inicie o seu projeto, comece o seu projeto. E a partir daí tem todo um passo a passo que orienta, desde a descrição até mesmo a elaboração do vídeo para a pessoa conseguir colocar isso no ar. Quer dizer, ou seja, é um banco aberto, qualquer um pode chegar lá e colocar um projeto. Como é que vocês checam se esse projeto existe ou não? Isso, então tem uma banca de curadores, hoje em torno de 3 a 4 pessoas que fazem a filtragem desses projetos e a partir do momento que a pessoa disponibiliza para análise, então a gente demora em torno de 1 semana a 1 semana e meia para fazer essa análise, entrar em contato com quem está elaborando o projeto, fazer algumas melhorias, algumas modificações e de 2 semanas e meia, no máximo 3, a gente coloca esse projeto no ar a partir do start, a partir do momento que a pessoa coloca isso, disponibiliza todo o seu conteúdo para avaliarmos, para analisarmos. Agora vamos pensar no outro inverso, no outro lado, né? Eu entro lá, causacoletiva.com. Muito bem. E aí, eu quero investir em um projeto, como é que eu faço? Aí, na nossa homepage, na nossa página principal, estão hoje os nossos 7 projetos disponibilizados. A pessoa pode olhar um a um e dentre os projetos, o qual que ela se identificar mais, ela pode contribuir com o mínimo de R$10 e tem projeto aí que está pegando financiamento, pegando a sua vaquinha até o máximo de R$2.000. Que é bem interessante porque também tem um limite para a pessoa não ficar lá jogando sem ter, que precisa ter uma certa responsabilidade em relação a isso. Isso. Né? Caso a pessoa queira contribuir com mais de R$2.000, ela pode entrar em contato diretamente conosco, com os organizadores, com os coordenadores do Causa Coletiva e nós procuraremos viabilizar a contribuição de um valor acima de R$2.000. Agora, Leandro, isso é interessante porque isso é uma parcela do potencial enorme que nós temos hoje relacionado à nossa vida cibernética. Afinal, já é um dado conhecido, passamos hoje no meio profissional quase 80% do nosso tempo vinculados aos dispositivos eletrônicos. Né? Não sei se você sabe, mas nós já atingimos aí um volume de dispositivos interconectados superior ao número de habitantes no planeta. Né? Calcula-se que a gente atinge aí 50 bilhões de dispositivos interconectados. Né? Causa coletiva é mais um dispositivo interconectado dentro de uma rede. Né? É mais um dispositivo, isso mesmo. E a mobilização para o Causa Coletiva, você imagina como? Quer dizer, a Causa Coletiva vai estar dentro das demais redes sociais? Vai. Hoje, o Causa Coletiva ele está dentro do Facebook, no LinkedIn e também no Twitter. Por que nós estamos utilizando essas ferramentas? Só para ter um exemplo, no Brasil, o Facebook hoje consegue galgar a 3ª posição em termos de quantidade de pessoas dentro dessa rede social. Então, é muita gente e por isso que nós estamos divulgando os projetos dentro dessas redes sociais. Só que nós queremos ampliar. Hoje, o Causa consegue uma divulgação em alguns meios específicos da área socioambiental, só que nós queremos ampliar isso daí para os meios tradicionais de comunicação também. Porque senão a gente não consegue a massa que nós precisamos para conseguir viabilizar todos os projetos que hoje estão e que entrarão também no nosso portal. Interessante dessas redes sociais e dessas mobilizações cibernéticas é a aparente impessoalidade. Você não tem contato pessoal, você passa a ter a partir do momento em que esse contato se faz pelo meio virtual. Né? Quer dizer, você acha que isso mudou de maneira profunda para nós, que somos mais velhos, mudou de maneira profunda a forma de se conectar e de se relacionar socialmente? Você que já é da geração que já veio dentro desse nível, né?
Como é que você enxerga o relacionar-se socialmente por meio dessas redes? Olha, as redes sociais estão aí para ficar. Eu acho muito difícil ter essa instituição, rede social, ela se acabar. Ela pode se modernizar, pode ser um camaleão, se transformar numa coisa muito maior, mas acabar não acaba. O que eu vejo nas redes sociais é que ela possibilita também discussões de vários tipos de assunto e também potencializa encontros presenciais. O único defeito da rede social, que eu ainda acho que precisa ser melhorado, mas não em termos de ferramenta, mas como as pessoas lá utilizam, é que a grande maioria, ainda quando curte, quando compartilha alguma coisa, ela ainda acha que está fazendo uma ação presencial. E por que eu estou falando isso? Porque as redes sociais hoje no Brasil também, assim como na Primavera Árabe, no Egito, elas são utilizadas para se criar alguma coalizão para algum tipo de manifestação. As pessoas acabam divulgando, mas quando tem a manifestação em si, poucas pessoas efetivamente comparecem. Quer dizer, ainda não existiu a passeata virtual, né? Aqui no Brasil ainda não. Mas, de certa maneira, acontece muito, né? Isso também porque a mobilização virtual, o espaço virtual não tem distância, né? É muito fácil você se solidarizar com o movimento que vai acontecer em Quixeramobim, mas chegar até lá é mais difícil, né? E isso eu imagino que seja uma das razões pelas quais nós ainda não estamos sabendo lidar com essa questão, né? Mas na vaquinha, o dinheiro acompanha, né? Como é que você faz? Uma vez que você estabelece e acredita no site, qual é o sistema que vocês estão utilizando para que esse dinheiro seja movimentado? Bom, hoje o Causa Coletiva trabalha com o PayPal, que é uma ferramenta de pagamento, né? Existem também uma dezena de ferramentas desse tipo, e hoje estamos exclusivamente com o PayPal. Então, como que funciona? A pessoa que entrou no projeto, ela vai escolher um ou até dois, três, né? Porque nem uma contribuição, ela não exclui outra, assim como uma contribuição no Causa Coletiva, por exemplo, não exclui uma contribuição num outro site de financiamento coletivo. E a pessoa entrando e escolhendo, hoje estamos trabalhando somente com cartão de crédito. Então, ela vai colocar no sistema de pagamento, ela faz o cadastro dela, digita o número do cartão de uma forma segura que essa ferramenta PayPal oferece, e lá fica disponível para o dono do projeto a partir do momento que atinge 100%. Então, ou seja, a pessoa que pediu, que está no Causa Coletiva, ela só vai conseguir o financiamento do projeto se o que ela pediu atingir 100%. Então, se ela pediu R$10 mil, ela vai ter dinheiro hoje para o projeto se atingir esses R$10 mil em forma de vaquinha, em forma de contribuição coletiva. Se não for, se o projeto não conseguir o 100% do que ele deseja, esse dinheiro, ele hoje vai ser revertido, ele volta para quem doou, para quem tentou essa doação para um programa, para uma atividade. De novo. A gente vai devolver esse dinheiro. Pretendemos, com o tempo, fazer o quê? Que, já que a pessoa doou, esse dinheiro seja utilizado para um outro tipo de projeto, se isso for da escolha, se for autorizado pela pessoa que está doando. A gente não quer perder essa doação, mas para isso a gente precisa criar ou fazer parcerias com outras ferramentas de pagamento eletrônico. Isso é interessante, porque agora nós vamos falar um pouco sobre o perfil desses projetos, né? Mas isso para depois dos nossos comerciais. Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, Justiça, Cidadania e Sustentabilidade. Desde 1985.
TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Olá novamente. Voltamos aos nossos estúdios aqui na TV Êxito com o programa Ambiente Legal. E nós estamos falando sobre crowdfunding, ou o que seja, a vaquinha virtual, né? Ou cibernética, né? E com o Leandro Souza, que está nos explicando como funciona esse interessantíssimo instrumento relacionado à mobilização de fundos para causas sociais e para projetos determinados, né? E agora, nós queríamos saber um pouquinho, Leandro, como é que são esses projetos? Qual é o perfil dos projetos que tem aparecido na sua vaquinha virtual? Antes da gente fundar o Causa Coletiva, teve uma pesquisa muito grande em cima dos fundos mundiais e dos fundos existentes no Brasil. E como as pessoas que cofundaram o Causa Coletiva são provenientes da área ambiental, nós decidimos centrar exclusivamente o Causa Coletiva em projetos socioambientais. E quais são os perfis desses projetos? Hoje, como falado no quadro anterior, nós estamos com 7 projetos e mais outros potenciais aí. Quais os perfis? Temos projetos desde bioconstruções, que é o caso da Casa de Sementes, proveniente de uma parceria... Como é que é essa Casa de Sementes? A Casa de Sementes ela é uma parceria entre a Universidade Rural do Rio de Janeiro com um assentamento em Nova Iguaçu. E essa casa é uma bioconstrução através de material de adobe, que é um material que você pode pegar, você pode fazer ele a partir do barro. Então, pode adobe, aproveitar. para quem não sabe, é o tijolo de antigamente. Fazia-se pisado no barro, né, misturado com feno, com capim, né, e aí dava consistência, né? E o assentamento, junto com a Universidade Rural do Rio de Janeiro, decidiram construir essa casa através de uma bioconstrução para se armazenar as sementes que serão utilizadas nesse assentamento. Como é que é a bioconstrução? Então, eles pegam esses tijolos adobe feito de argila no barro, pisando. Eles levantam as paredes e qual que é a intenção deles agora? É cobrir, então fazer o telhamento. E aí eles decidiram usar o Causa Coletiva para levantar fundos para conseguir terminar a casa. Então parte da casa já foi levantada, que foram as paredes, só que a parte do telhado eles não conseguiram utilizar material das redondezas e finalizar. Então eles vão utilizar parte da casa, que é uma bioconstrução, com construção tradicional, para conseguir finalizar e armazenar as sementes crioulas, que não têm agrotóxicos em sua composição, para produzir alimentos orgânicos, alimentos através da permacultura. Ou seja, na verdade, nós estamos aí falando não só de uma comunidade que está sendo erigida com essa construção, mas também até mesmo da forma dela se alimentar e produzir, não é isso? Isso. E um outro exemplo de projeto que nós temos é o caso das mulheres da Limpet. Elas são de Carapicuíba e produzem vassouras, tanto vassouras gari, até mesmo aquelas vassourinhas de banheiro para limpar as privadas, e até mesmo vassouras domiciliares para fazer a limpeza do chão de casa corriqueiro, do cotidiano, e elas fazem essa produção a partir do reaproveitamento de garrafas PET. Também temos... Ou seja, sai a piaçava e entra a PET, né? A fibra recortada, né? Recortada e reaproveitada. Hoje em dia, a mídia gosta de falar muito que o grande problema ambiental são as garrafas PET, mas a gente gosta de frisar que, na verdade, não são as garrafas PET que são o problema, mas sim o modo como elas são descartadas, assim como outros tipos de resíduos. E essas mulheres utilizam uma parte desses resíduos para poder reaproveitar. Então, ou seja, além de reciclar, elas estão deixando de encaminhar boa parte dos resíduos para incineração e também para aterro e transformando num produto de qualidade
um produto ambientalmente correto. Ou seja, projetos simples, mas com significado social bastante grande e uma capacidade transformadora enorme, né? Enorme. Enorme. Ou seja, é interessante e daí a importância da gente estar destacando isso, né? São iniciativas como essa que modificam a razão de ser do empreendedorismo, né? É um novo empreendedorismo que nós estamos observando, baseado com bases muito antigas, né? Tradicionais, comunitárias, né? Isso. E nós cofundadores, né? Quem são os cofundadores? Eu, que participo do GT Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo, né? Que é um órgão colegiado aqui da capital, que estuda os diversos problemas e também propõe soluções para a cidade de São Paulo. Então sou eu e o Fernando Beltrame, que ele é diretor-presidente da Icaplan, uma empresa especializada em neutralização e compensação de CO2. E junto conosco veio também o Sebrae para a gente conseguir colocar o portal no ar. E eles entraram também com uma participação, senão sem o Sebrae também a gente não teria conseguido colocar o portal no ar. Você é uma pessoa que já tem já tem lidado com essa questão de trabalhos comunitários há um certo tempo. Novinho, mas já está com uma certa experiência, né? Me engajei desde 2007. E que eu saiba também, isso é muito importante, chegou a fazer a escola de governo, né? Perfeito. Que é uma escola conhecida, tradicional aqui em São Paulo. Até o Lula fez a escola de governo. É mesmo? Né? Não sabia. Eu acho que ele não aprendeu muita coisa. Aprendeu? Não sei. Ali, né? Pelo menos desvirtuou ele fez, no meio do caminho. Ele fez, estudou lá com o nosso queridíssimo professor, né? Fábio Conder Comparato. Fábio Conder Comparato, foi um professor também na faculdade e tal. Então, é uma iniciativa também interessante do ponto de vista de formação de quadros, né? E você está trabalhando num ramo muito específico, bem moderno, mas ao mesmo tempo ainda engajado, né? Como é que você vê hoje o engajamento da sua geração jovem, que está agora começando, né? Com referência às causas coletivas? Eu tenho observado que está desaparecendo aquele viés ideológico articulador, né? O de esquerda, tal, né? De transformação, e está reaparecendo uma visão mais sustentável, mais neutra do ponto de vista das preocupações políticas. Há uma despolitização da causa coletiva ou há uma politização maior, né? No que tange a esse tipo de articulação, né? O que você vê? Olha, Fernando, na minha opinião, eu acho que é uma falsa politização. Existem muitos falsos esquerdistas ou até mesmo falsos políticos que vêm cheio de teorias, de ideias, só que, na verdade, quando a cobra fuma, eles se revelam, né? Então, um grande exemplo disso é a própria internet. Como que alguns movimentos, como que algumas manifestações hoje, aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, elas nascem? Nascem a partir de grupos cibernéticos organizados. Então, um bom exemplo disso é o movimento do Passe Livre. Sim. As pessoas se engajam, só que muitas delas, no meio do caminho, acabam despolitizando o próprio discurso que eles acham que está politizado. Então, vem aquele quebra-quebra, não vem uma coesão, e às vezes quando a vontade de algum líder, de algum coordenador, de algum organizador desses movimentos novos que estão eclodindo, acabam levando para o lado pessoal, não entendem. Então, na minha opinião, eu acho que é uma falsa politização e que gera uma despolitização consequentemente. Isso nos preocupa bastante, porque, de certa maneira, está uma certa alienação e uma barbarização da militância política, né? Isso. E o que acontece, que as pessoas também esquecem, é que depois do evento mensalão não existe mais direita e esquerda. Isso se acabou no Brasil, no mundo também é muito claro isso, e a minha geração bate muito nessa tecla ainda. Se esquecem que agora é a hora de agir, não tem mais esse discurso ideológico de direita e esquerda. Acho que a nossa geração tem que partir para ação, porque toda a teoria está aí,
já está colocada e muitas das pessoas ainda se apegam a isso e esquecem que, na verdade, o que movimenta uma causa, o que movimenta uma atividade, o que movimenta uma comunidade é a ação e não a filosofia. Acho que a gente tem que transcender isso daí um pouquinho mais. Como é que é hoje, para a gente poder já ir para os encerramentos, como é que é hoje o seu dia a dia? Quer dizer, a atividade na rede social, do crowdfunding, toma muito seu tempo, você desenvolve coisas relacionadas também aos seus estudos, formação, mercado. Como é que é hoje a vida do jovem que está conectado, como você está nessa comunidade cibernética, da comunidade da internet? Olha, eu, apesar de ser um pouquinho errado, mas hoje, devido à minha atividade, parte da minha atualização profissional, ela é proveniente da internet e dessas discussões que acabam acontecendo nos grupos cibernéticos. Mas eu procuro também ter uma atualização formal, uma atualização pedagógica, acadêmica, e com todas essas atividades, Rede Nossa São Paulo, Agendas 21, CADES, participação em alguns partidos políticos, a gente tem que dividir o tempo com todas essas atividades. Mas acaba dando tempo, a gente consegue conciliar e a internet nos ajuda, ela nos auxilia bastante. Inclusive para uma formação à distância, para uma formação, vamos dizer assim, não formal. Me diz uma coisa, uma curiosidade minha. Você, quando a gente fala hoje em tempo de leitura, sua leitura se faz virtualmente ou você ainda pega o livro? Pego o livro. Inclusive, eu estou com um livro aí excelente do Ricardo Abramovay, né, que é Além da Economia Verde. Aconselho quem quiser se inteirar mais do que é a economia verde, a famosa economia da sustentabilidade. Abramovay, inclusive, trabalhou no governo, hoje ele também trabalha com causas no meio virtual, né? No meio virtual e nas causas ambientais também. Muito bom, eu acho que aí a gente teve uma visão de um perfil, de uma atividade nova, né? Uma vaquinha hoje remodelada, uma reengenharia cibernética da chamada vaquinha, a importância que hoje você tem de conectar esse mundo virtual para as causas sociais, né? A possibilidade de você poder ajudar, contribuir com pequenos projetos sustentáveis, ajudar comunidades inteiras, né? Com pequenas ações, isso é muito importante, que se tornam gigantescas, se tornam grandes, pela possibilidade da transparência e da exposição, né? E a atividade levada a cabo por essa nova geração absolutamente interconectada, né? Estamos aí, portanto, diante de um limiar, de uma mudança de parâmetros com as quais nós precisamos efetivamente conviver, né? Leandro, eu agradeço muito a sua participação. Eu gostaria que você passasse o endereço virtual do seu projeto, né? Claro. O nosso endereço é www.causacoletiva.com, sem o BR no final, apenas .com. Tá. Causacoletiva.com, né? Convido, portanto, aí quem está nos assistindo, nossos amigos, a efetivamente visitarem, fazerem a visita virtual à causa, né, levada coletivamente, né, em termos virtuais e capitaneada aí pelo Leandro, pelo Fernando, pelos nossos amigos, né? Muito obrigado pela sua participação, obrigado a você, Leandro. Obrigado. E obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Ambiente Legal.